Saudações, jovens cientistas! Vamos continuar agora o nosso curso de Fundamentos da Química Analítica, agora com a nossa 11ª aula. Nesta aula, vamos falar sobre o produto de solubilidade. Anteriormente, já falamos um pouco sobre a solubilidade de sais pouco solúveis. Então, hoje vamos continuar trabalhando isso. Vamos supor que nesse meu becker muito bonito, eu vou adicionar uma solução de 2 sais solúveis. O nitrato de prata aquoso e vou adicionar também o cloreto de sódio também aquoso. Recordar, se esses meus sais eles são aquosos, significa que eles estão na sua forma dissociada. Então eu tenho em solução, na verdade, os íons prata mais e os íons nitrato menos, para o caso do nitrato de prata, e para o cloreto de sódio eu tenho em solução, na verdade, os íons sódio mais aquoso e os íons cloreto menos também aquoso. Então essas são as espécies iônicas que eu tenho na minha solução. Quando os íons prata eles interagem com os íons cloreto, eles vão formar um precipitado, que é o meu cloreto de prata, o AgCl, sólido. Então, quando eu misturo essas duas soluções aqui, eu crio um precipitado, certo? Então, esse meu precipitado, ele é um precipitado pouco solúvel. Como é que eu sei que ele é um precipitado pouco solúvel? A partir da constante de equilíbrio do meu sal, tá certo? Então, a partir deste sal, eu posso escrever a minha equação do equilíbrio. Que a minha equação do equilíbrio, ela é o equilíbrio dos íons da dissociação desse meu sal. Então, o cloreto de prata, em equilíbrio, ele vai liberar os íons Ag+ aquoso e os íons Cl- também aquoso. Então, essa daqui é a minha equação do equilíbrio para o meu sal pouco solúvel, o cloreto de prata. Então, a minha constante de equilíbrio aqui vai ser o quê? A concentração dos produtos sobre os reagentes. Sendo que o meu reagente é um sólido, então eu considero a atividade química dele igual a 1 e ele não vai participar da minha equação da constante de equilíbrio. De modo que o meu equilíbrio vai ser dado pelas concentrações dos meus íons. Então eu vou ter aqui a concentração do íon Ag+ vezes a concentração do íon Cl-. Então, isso daqui, essa constante de equilíbrio, eu posso chamá-la do produto de solubilidade. Por que o produto? Porque aqui é uma multiplicação dos meus íons que estão dissolvidos em solução, tá certo? Eu posso chamar de KPS, constante do produto de solubilidade. Esse valor de KPS, para essa minha equação química no equilíbrio, vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 10. Recordando que as constantes de equilíbrio são adimensionais, então não tem unidade aqui. Então, 1,8 vezes 10 a menos 10 significa que essa minha constante aqui ela é muito menor do que 1, não é isso? Então, se a minha constante de equilíbrio ela é muito menor do que 1, significa que a tendência do meu sistema é a formação do meu sal, do meu cloreto de prata aqui. Então, significa que a tendência
é permanecer como está. Então, por isso que é um sal pouco solúvel, porque ele é mais estável em água quando ele está na sua forma de cristal, de cloreto de prata, tá certo? Então, observem que esse equilíbrio ele é formado quando a minha solução, né, ela está saturada, porque eu consegui dissolver o máximo que eu conseguia do meu sal, que é muito pouco, e agora eu tenho o que eu chamo de corpo de fundo. Então, o equilíbrio desse meu corpo de fundo com os íons que estão presentes em solução, né, é a minha constante de equilíbrio do produto de solubilidade. Tá certo? Então, a minha solução aqui, ela já é uma solução saturada. Ou seja, ela já está dissolvendo o máximo desses íons, ok? Que ela pode dissolver. Então, como as demais constantes de equilíbrio, as constantes de equilíbrio de solubilidade, do produto de solubilidade, elas são todas tabeladas e também são calculadas a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Não é? Toda constante de equilíbrio são dependentes da temperatura. Então, se eu aumento a minha temperatura, o meu equilíbrio se desloca, logo o meu valor da constante de equilíbrio vai se alterar, certo? Então, por exemplo, temos vários exemplos aqui. Ó. Observe como o hidróxido de alumínio, o AlOH3, ele é muito pouco solúvel, né? Ele é praticamente insolúvel. Ó, a grandeza aqui da constante de equilíbrio dele é 10 a menos 33. Então, ele é muito pouco solúvel, tá certo? E a solubilidade, ela permite que a gente compare a insolubilidade das minhas substâncias e eu possa predizer qual substância ela tem a tendência a precipitar primeiro. Então, por exemplo, o meu hidróxido de cálcio, o CaOH2, ele tem o produto de solubilidade dele de 5,5 vezes 10 a menos 6. Enquanto que o hidróxido de magnésio, aqui do lado, ó, ele tem uma constante de equilíbrio, né? O produto de solubilidade dele é 1,1 vezes 10 a menos 11. Isso significa o quê? Isso significa que se eu tenho cálcio e magnésio, íons presentes em uma solução, e eu quero precipitar eles, eu adiciono hidroxila, eu adiciono uma base, certo? Forte, que se dissocia completamente. E ao adicionar essa base forte, quem tem o menor produto de solubilidade é o que precipita primeiro, tá certo? Então, se eu tenho uma solução, desenhar aqui mais uma vez o meu becker bonito. Então, se eu tenho uma solução aqui e essa minha solução ela contém íons cálcio 2+, e íons magnésio 2+, e eu quero precipitar esses íons aqui, certo? Eu vou adicionar uma solução de base, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é uma base forte e vai estar completamente dissociada, tá certo? Então, essa minha base aqui vai reagir com esses meus íons e vão formar os seus precipitados. Então, como seriam as minhas reações aqui? Ó? Cálcio 2+, mais 2OH-, tá certo? Proveniente da minha base forte, vai formar o meu precipitado, o hidróxido de cálcio sólido, tá certo? E da mesma maneira, o magnésio 2+, ele vai reagir com 2 mols de hidroxila, né? Tudo isso daqui aquoso, vai formar o hidróxido de magnésio também sólido, tá certo? Então, essas minhas bases aqui, no caso sólidas, né? O meu precipitado, eles vão sofrer
é dissociação em solução. Então, por exemplo, aqui o hidróxido de magnésio, ele vai no equilíbrio, não é? Liberar os íons magnésio 2+, aquoso, né? Aqui é sólido, e os íons OH-, também aquoso, certo? E isso daqui vai ter uma constante de equilíbrio, não é? A minha constante de equilíbrio aqui vai ser o quê? Vai ser a concentração, não é? Dos meus produtos sobre o meu reagente. Como o meu reagente é sólido, ele não participa da equação, então eu tenho um produto aqui que vai ser o produto dos meus íons solúveis, né? Então eu vou ter concentração de Mg2, concentração de OH- elevado ao quadrado. Isso daqui, como a gente viu aqui, ele tem um KPS, o meu valor de K, da minha constante, é 1,1 vezes 10 a menos 11. Então, 1,1 vezes 10 a menos 11 é o meu valor. Então, aqui eu vou ter o quê? Que o meu produto de solubilidade vai ser 1,1 vezes 10 a menos 11, ok? Da mesma forma, o meu hidróxido de cálcio sólido, ele vai precipitar, né, no equilíbrio os íons. Ele vai dissociar no equilíbrio, perdão, os íons cálcio 2+, mais 2 mols de íons hidroxila, não é? Então, o produto de solubilidade desse daqui vai ser o quê? A concentração dos meus íons cálcio vezes a concentração dos meus íons hidroxila, elevado ao quadrado, tá certo? E esse meu valor de KPS aqui, calculado, ele vai ser igual ao quê? A 5,5 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ter 5,5 vezes 10 a menos 6. Então, observe que, como eu falei, esse valor aqui, ele é bem menor do que esse. Então, o meu produto de solubilidade, o meu KPS, a partir do meu hidróxido de magnésio, não é? Ele vai ser muito menor do que o KPS do meu hidróxido de cálcio, tá certo? Então, isso significa que o hidróxido de magnésio, ele vai precipitar primeiro, porque ele tem o menor KPS. Isso significa o quê? Significa que esse sal aqui, ele vai ser mais estável do que esse, no sentido de que ele vai se formar mais rápido, certo? Porque ele tem a tendência maior de permanecer como está, na sua forma de hidróxido, né? Na sua forma cristalina. Ok, pessoal? Então, quanto menor o KPS, significa o quê? Que precipita primeiro, né? Então, meu precipitado, que eu posso chamar de PPT, ele ocorre primeiro, né? Então, dessa forma, nós podemos predizer precipitações, não é? É lógico que nós temos que ter um controle da concentração, né, dos nossos íons, certo? Mas nós podemos predizer quem precipita primeiro e quem precipita depois. Ok, pessoal? Outra coisa importante quando se trata do produto de solubilidade é o efeito do íon comum na presença de sólidos pouco solúveis. Então, vamos supor mais uma vez o meu sal, o cloreto de prata sólido, no equilíbrio, formando os íons prata mais aquoso e os íons Cl- também aquoso. Se nesta mesma solução do meu precipitado cloreto de sódio, cloreto de prata, perdão, então eu tenho aqui a minha solução e o cloreto de prata precipitado, não é? Então o meu equilíbrio é entre os íons do meu sal que vão para a solução e da solução que formam
o meu sal novamente. Se nesse equilíbrio aqui eu jogo uma solução de cloreto de sódio, por exemplo, certo? Então, esse meu cloreto de sódio, ele vai estar completamente dissociado, não é? Então, eu posso escrever desta forma: o sódio mais aquoso e o cloreto menos também aquoso. Tá certo, pessoal? Então, observe que aqui eu tenho um íon comum. O meu íon comum é o íon cloreto. Eu tenho o íon cloreto proveniente do meu sal, né, na minha solução de sal que eu adicionei, e essa concentração a mais de cloreto vai influenciar o meu equilíbrio, do mesmo modo que vimos lá para os ácidos e as bases. Então, se eu aumento a concentração de um dos íons, não é? Pois é um íon comum, então a minha concentração aqui dos produtos do meu equilíbrio vai ficar maior, e para manter o equilíbrio, a minha solução ela vai deslocar-se, né, para a formação de mais reagente, no caso para formar mais cloreto de prata, certo? Então isso significa que na presença de um íon comum, no caso aqui o cloreto, o meu precipitado ele vai ficar ainda mais insolúvel, porque a tendência da reação para manter o equilíbrio é formar mais cloreto de prata. Vamos ver isso neste exemplo aqui. Estime a solubilidade do cloreto de prata em uma solução de cloreto de sódio com as seguintes concentrações. Então eu tenho duas concentrações aqui de cloreto de sódio e ele quer estimar a minha solubilidade do cloreto de prata. Então, mais uma vez, a primeira coisa a se fazer é escrever a minha equação da constante de equilíbrio, não é? Então temos aqui o cloreto de prata sólido no equilíbrio, liberando os íons Ag+ aquoso e os íons Cl- também aquoso, não é? Nesse equilíbrio aqui nós temos também a presença da solução de cloreto de sódio, não é? A solução de NaCl aquosa, ou seja, os meus íons estão todos dissolvidos na forma de Na+ e de Cl-, certo? Então, vamos escrever a nossa equação da constante de equilíbrio aqui. Então, a minha equação da constante de equilíbrio é o quê? A concentração dos produtos sobre o reagente. Como o meu reagente é sólido, ele não participa da equação da constante de equilíbrio. Então, K vai ser igual ao quê? A concentração dos íons prata vezes a concentração dos íons cloreto, certo? Então, essa constante de equilíbrio aqui eu chamo de Kps. Então, para estimar quanto o meu cloreto de prata ele ficou mais insolúvel, não é? Eu vou estimar a concentração dos íons Ag+. E os íons cloreto, eu vou utilizar a concentração do meu cloreto de sódio, pois a concentração de Cl- proveniente da dissociação do meu sal, né, da minha solução, ela é maior do que a minha concentração de íons cloreto proveniente da minha dissociação do meu sal pouco solúvel, tá certo? Então vamos entender melhor aqui. Eu sei que o meu produto de solubilidade, não é, tabelado a 25 graus Celsius para o cloreto de prata, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 10. Para essa equação da constante de equilíbrio, nós temos como estimar as concentrações de cada um, certo? Essas concentrações a gente vai ver mais à frente, que a gente pode chamar de solubilidade molar. Mas vamos tratar como concentração neste momento, né? Então, a minha solubilidade aqui desses íons, elas são iguais, porque eles derivam do mesmo sal, não é? Então, tem a mesma proporção de dissociação, X e X. Então, aqui eu posso escrever o seguinte, que 1,6 vezes 10 a menos 10, que é o meu produto de solubilidade, é igual à solubilidade de cada um desses aqui,
que vai ser x ao quadrado. Ou seja, x, que é igual à concentração do meu íon Ag+, que é igual à concentração do meu íon Cl-, vai ser igual a raiz quadrada de 1,6 vezes 10 a menos 10. Então, vai ser a raiz quadrada de 1,6 vezes 10 a menos 10. Isso significa que a concentração dos meus íons prata mais, provenientes da dissociação do meu sal pouco solúvel, vai ser igual a 1,26 vezes 10 a menos 5 mol litro a menos 1. Certo? Então, essa é a quantidade de íons que eu tenho dissolvido a partir do meu sal. Então, para a letra A, eu tenho que a concentração dos meus íons provenientes do cloreto de sódio é igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol litro a menos 1. Então, quer dizer que eu tenho essa concentração aqui, tanto de sódio quanto de cloreto, certo? Então, para estimar a solubilidade do meu cloreto de prata, eu vou calcular a concentração de íons prata. Então, como é que eu vou calcular a concentração de íons prata? A partir da minha equação da constante de equilíbrio, eu vou ter que a concentração dos meus íons prata mais vai ser igual ao quê? Eu estou isolando a prata, concentração de prata, então vai ficar Kps sobre a concentração dos íons cloreto. Então, a concentração de prata mais vai ser a razão, né, entre o Kps sobre a concentração dos íons cloreto. Como a concentração dos meus íons cloretos, que vem da minha dissociação do meu sal solúvel, é muito maior do que a concentração dos meus íons cloreto, né, que vai ser igual a concentração de prata mais, proveniente do meu sal pouco solúvel, eu vou utilizar aqui a concentração dos cloretos pertencentes ao meu sal solúvel, tá certo? Então, por que eu faço isso? Observe que a concentração aqui dos íons prata mais é igual a do cloreto. Então, se eu pegar esse valor aqui, ó, 1,26 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 0,0000126, certo? Então, essa é a minha concentração aqui do meu cloreto proveniente do meu sal pouco solúvel. Se eu somar ele com a concentração de íons cloreto proveniente do meu sal solúvel, que eu tenho em solução, então vai ser 0, que é 1,0 vezes 10 a menos 4, vai ficar 0,0010, né? Então, 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. Então, se eu faço essa soma aqui, esses valorezinhos aqui, eles não vão ser significativos para o meu cálculo, tá certo? Então, por isso que eu desconsidero. É a mesma ideia quando a gente desconsidera a concentração de íons H+ e OH- provenientes da autoprotólise da água. Ok, pessoal? Então, a gente usa o valor de cloreto proveniente do cloreto de sódio. Então, teremos que a concentração de Ag+ vai ser 1,6 vezes 10 a menos 10, dividido por 1,0 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai nos dar 1,6 vezes 10 a menos 6 mol litro a menos 1. O que isso significa, pessoal? Significa que, pela presença do meu íon comum, deslocando o meu equilíbrio aqui para a formação de mais reagente, no caso de mais sal, cloreto de prata, a minha solubilidade agora diminui. Diminui de 1,26 vezes 10 a menos 5 para 1,6 vezes 10 a menos 6. Tá certo? Então, o efeito do íon comum vai fazer com que menos sal se dissolva em solução. Para a letra B agora, temos que a concentração da nossa solução de cloreto de sódio
é de 1 vezes 10 a menos 2 mol litro a menos 1, tá certo? Então, a minha concentração dos íons prata vai ser igual ao Kps sobre a concentração do íon cloreto. Então, meu produto de solubilidade é o mesmo, 1,6 vezes 10 a menos 10, dividido pela concentração do cloreto, que vai ser o cloreto proveniente do sal, ou seja, do sal solúvel, 1 vezes 10 a menos 2. Então, aqui eu vou ter como resposta dessa razão 1,6 vezes 10 a menos 8 mol litro a menos 1. Então, isso significa que quanto maior a concentração do meu íon comum, menor vai ser a solubilidade do meu sal pouco solúvel. Tá certo, pessoal? Para essa ideia aqui dessa questão, nós desconsideramos efeitos dos íons. Os íons, eles interagem entre si. Isso significa o quê? Que esses cálculos, eles são apenas estimativas, que corroboram com a nossa ideia. Então, pela interação dos íons, não significa que eu vou ter exatamente estas concentrações. Outro ponto importante quando estudamos as constantes de equilíbrios de sólidos, de sais ou base pouco solúveis, é o quociente de reação. É o mesmo quociente de reação que nós vimos no início das nossas aulas de equilíbrio químico, o Q maiúsculo. Então, vamos supor aqui que nós temos os seguintes sais solúveis em solução. O nitrato de chumbo, certo? Aquoso, ele em solução está dissociado e forma o chumbo 2+ aquoso e 2 mols de nitrato, também aquoso, certo? E temos o iodeto de potássio, também uma solução onde ele está dissociado. Então, eu vou ter a formação do potássio K+, e do íon iodeto I-. Então, o que acontece se eu tenho esses dois sais, dentro do mesmo recipiente? Eu misturo essas duas soluções aqui. O chumbo vai reagir com o iodeto e vai formar um precipitado, que é o iodeto de chumbo. Então, eu tenho que o chumbo 2+ aquoso vai reagir com o íon iodeto, também aquoso, formando o precipitado iodeto de chumbo sólido, tá certo? Então, aqui balanceando, eu tenho 2 mols aqui de iodeto para cada mol de chumbo. Então, ele forma um precipitado, é um precipitado bem bonito, um amarelo bem vivo, certo? O meu iodeto de chumbo. E esse iodeto de chumbo aqui, ele vai entrar em equilíbrio com os seus poucos íons que se dissociam em solução. Então, o meu iodeto de chumbo sólido, no equilíbrio, vai formar os íons chumbo 2+ aquoso mais 2 mols de íons iodeto, também aquoso, certo? Então, a minha constante de equilíbrio aqui, que é o meu produto de solubilidade, ele é igual ao que a gente já sabe, Constante de equilíbrio aqui eu chamo de Kps, é igual à concentração dos produtos sobre os reagentes. Reagente sólido não participa, então a minha constante de equilíbrio é apenas os meus produtos, que vai ser o íon chumbo 2+ e o íon iodeto menos elevado ao quadrado, os coeficientes estequiométricos eu tenho que levar em consideração. Então, eu também posso escrever para uma equação o meu Q, que é a mesma coisa do meu K. Então, Q vai ser o quê? A razão dos produtos sobre os reagentes. Como o meu reagente é sólido, ele não participa da constante de equilíbrio, então eu tenho que
o meu Q, o meu quociente de reação, vai ser apenas o produto dos meus íons aqui. Então, esse é o meu Q. Como é o Q a partir de um sal pouco solúvel, eu chamo ele de QPS, ao quociente de reação do meu produto de solubilidade. Isso significa o quê? Que eu posso escrever, o meu quociente de reação para outras concentrações que não a concentração do equilíbrio. Então, isso vai me dar uma forma de predizer a precipitação, certo? Então, por exemplo, se o meu QPS ele for menor do que a minha constante de equilíbrio, o meu KPS, então ainda não ocorre precipitação, né? Então vou dizer que não ocorre precipitação. PPT é como eu abrevio a palavra precipitação. Não ocorre precipitação. E se o meu QPS, o meu quociente de reação do produto de solubilidade, for maior ou igual ao meu KPS, ocorre precipitação. Tá certo, pessoal? Então eu posso prever se vai ocorrer ou não precipitação. Bem, pessoal, para compreendermos melhor o quociente de reação para o produto de solubilidade, vamos fazer alguns exemplos. Neste exemplo, ele diz: preveja se ocorrerá precipitação de iodeto de chumbo quando 100 ml das soluções de 0,20 mol/litro a -1 de nitrato de chumbo e iodeto de potássio são misturados, certo? Então, nós temos aqui duas soluções de mesmo volume, não é? Então, essa solução aqui é de 100 ml de nitrato de chumbo, NO3, 2, 0,20 mol/litro a -1, e temos a outra solução também de 100 ml de iodeto de potássio, também 0,20 mol/litro a -1. Então ele quer que a gente preveja se com essa concentração, eu vou precipitar o meu iodeto de chumbo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever as equações de dissociação do nitrato de chumbo, certo? Aquoso, ele vai se dissociar completamente, formando chumbo 2+, mais 2 mols de nitrato, ambos aquosos, obviamente, e o iodeto de potássio, o Ki, aquoso, ele vai se dissociar formando o potássio mais aquoso e o iodeto menos também aquoso. Então essas aqui são as minhas equações de dissociação dos meus dois sais. Esses dois sais juntos, eles vão formar o meu iodeto de potássio, Então a minha reação aqui vai ser entre o íon chumbo 2+ aquoso mais o íon iodeto também aquoso, formando o precipitado iodeto de chumbo. Certo, pessoal? Tanto o nitrato quanto o potássio, eles são íons espectadores, então eles não participam da reação. Então eu formei o meu chumbo, a minha reação agora ela vai ser o quê? Vai ser o meu equilíbrio vai ser o equilíbrio de dissociação do meu iodeto de chumbo. Então tenho aqui o chumbo 2+ aquoso mais o íon iodeto também aquoso, 2 mols de íon iodeto. Então a minha constante de equilíbrio aqui, que é o meu produto de solubilidade, vai ser a concentração dos íons chumbo 2+ vezes o iodeto elevado ao quadrado.
Então essa é a minha equação da constante de equilíbrio para o meu sal pouco solúvel. Então, se eu não sei as minhas equações no equilíbrio, na verdade o que eu estou escrevendo é o meu quociente de reação. Assim temos que QPS vai ser igual a concentração do chumbo 2, concentração do iodeto ao quadrado. Então vamos descobrir qual é o valor de QPS para comparar com o valor da constante do produto de solubilidade. Para isso precisamos saber a concentração dos íons chumbo, certo? E a concentração do íon iodeto. Então, a concentração dos meus íons chumbo vai ser o quê? Observe que eu estou misturando 100 ml de uma solução com 100 ml de outra solução. Então, eu estou fazendo uma diluição de soluções. Quando eu faço uma diluição, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma regrazinha de 3 que eu posso representar por essa expressãozinha aqui que nós já vimos. M1V1 igual a M2V2. Então, a minha concentração 1 vai ser a minha concentração inicial. Como todos eles são iguais, eu vou fazer o mesmo cálculo para ambos. Então, eu vou ter aqui a concentração M1 vai ser 0,20 mol litro a menos 1, vezes o volume inicial, que é 100 ml, né, para ambos. Então, eu não preciso converter para litros, porque a minha unidade de ml vai embora aqui, não é? Então, 100 ml é igual à minha concentração final, que é o que eu desejo saber quanto é, vezes o meu volume final, que vai ser o quê? 100 mais 100, 200 ml. Ok, pessoal? Então, o M2 ele vai corresponder tanto à concentração dos meus íons chumbo 2+, quanto à concentração dos meus íons iodeto. Não é isso? Então, é só fazer a continha aqui. Vai ser 0,20 vezes 100 dividido por 200. Então, vamos colocar aqui para não nos confundirmos. Mol litro a menos 1 vezes 100 ml dividido por 200 ml. O ml vai embora com o ml, eu vou ficar com esse produto por essa razão aqui. Então, a minha concentração vai ser igual a 0,10 mol litro a menos 1. Então, quer dizer que a minha concentração de chumbo na minha solução final, não é? Ou seja, com 200 ml, vai ser 0,10 mol litro a menos 1 e do iodeto 0,10 mol litro a menos 1, já que ambos têm inicialmente a mesma concentração e o mesmo volume. Então agora eu só preciso substituir na minha expressão de Q. Então, QPS vai ser igual a concentração de chumbo, que vai ser 0,10, vezes a concentração do íon iodeto, que vai ser 0,10 também, elevado ao quadrado. Então, 0,10 ao quadrado vai ser 0,10 vezes 0,10 vezes 0,10. Então, de modo que o meu QPS vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3, ou 0,001. Não é isso? Como a constante de equilíbrio não tem unidade, o quociente de reação também não apresenta unidade. De modo que eu posso comparar agora os meus valores. Eu vejo que o meu QPS ele está bem maior do que o meu KPS. Né? Então, a minha constante de equilíbrio ela é 1,4 vezes 10 a menos 8. Né? É um valor tabelado, certo? Então, o meu valor de KPS aqui é tabelado, ele é 1,4 vezes 10 a menos 8. Então, 1 vezes 10 a menos 3 é muito maior do que 1,4 vezes 10 a menos 8. Logo, a minha
solução, ela vai precipitar, tá certo? Então, como Q é maior do que o K, ocorre a precipitação, né? Então, ocorre precipitação. Tá certo, pessoal? Então, eu posso utilizar o quociente de reação para predizer se vai ocorrer precipitação ou não. Vamos fazer esse outro exemplo. Haverá formação de um precipitado de cloreto de prata quando 200 ml de uma solução de 1,4 vezes 10 a menos 4 mol de nitrato de prata e 900 ml de uma solução de 1,5 vezes 10 a menos 4 mol litro a menos 1, né? Tá errado. De cloreto de potássio forem misturados, então ele está perguntando isso daqui, e considere a dissociação completa do sal cloreto de potássio, né? Como nós estamos fazendo sempre. Então a primeira coisa a se fazer, né, é tirar os nossos dados da pergunta. Então nós temos uma solução de 200 ml de nitrato de prata, certo? Com a concentração de 1,4 vezes 10 a menos 4 mol litro a menos 1, e temos uma solução de 900 ml de cloreto de potássio com a concentração de 1,5 vezes 10 a menos 4 mol litro a menos 1. Então, se temos os íons provenientes do nitrato de potássio aquoso, nós temos os íons prata mais aquoso e os íons nitrato menos também aquoso. Da mesma forma, temos o sal cloreto de potássio aquoso, ele está totalmente dissociado e formando os íons potássio mais aquoso, mais os íons Cl menos também aquoso. Como já vimos esse exemplo, nós sabemos que aqui o potássio e o nitrato são íons espectadores, e quem vai reagir é o meu íon Ag+, a minha prata, e o meu íon cloreto, de modo que eu vou ter a formação de cloreto de prata, que vai ser o meu sólido, né? O meu precipitado, AgCl sólido. Então, o meu AgCl sólido, o meu cloreto de prata, no equilíbrio, ele vai se dissociar e liberar íons prata mais aquoso e íons cloreto menos também aquoso. Então, a minha constante de equilíbrio aqui, Kps, vai ser igual que a concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-, né? Já utilizamos esse exemplo várias vezes. Então, para essa questão, nós queremos saber se vai ocorrer a precipitação ou não. Sabemos que o Kps do cloreto de prata, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 10, certo? E agora vamos calcular o QPS, que é a mesma coisa do KPS, então concentração de Ag+, concentração de Cl-, ok? Então, da mesma forma, nós precisamos saber quais são as concentrações de Ag+, e qual a concentração de Cl-, não é isso? Então, para isso, precisamos saber quanto vai ser a concentração resultante. Diferente do exemplo anterior, temos volumes e concentrações diferentes. Então, temos que levar em consideração. Vamos fazer a diluição, não é, para o nitrato de prata, para os meus íons prata primeiro. Então, M1V1 igual a M2V2. Para o primeiro caso, para prata, isso implica dizer o quê? Que a minha concentração inicial é 1,4 vezes 10 a menos 4, vezes o meu volume inicial, que são
os 200 ml. Isso aqui vai ser igual a M2, que é o que eu quero descobrir, que é a minha concentração final, vezes o meu volume final, que vai ser os 900 ml mais os 200 ml. Então, eu vou ter o volume final de 1.100 ml. Tá certo? Assim, o M2, que vai ser igual à minha concentração de íons Ag+, vai ser igual a 1,4 vezes 10 a menos 4 vezes 200 dividido por 1.100. Né? A unidade de ml vai embora. Então, eu vou ter que o meu resultado será 2,54 vezes 10 a menos 5 mol litro a menos 1. Então, essa é a concentração dos íons prata que eu vou ter para estas concentrações aqui. Então, para o meu cloreto, eu vou fazer a mesma coisa. M1V1 igual a M2V2. Isso implica dizer que a concentração do meu cloreto vai ser 1,5 vezes 10 a menos 4, né? Vezes o meu volume inicial, que são os 900 ml, igual à minha concentração final, que eu quero descobrir, vezes o meu volume final, que vai ser os 900 mais os 200, ou seja, os meus 1.100 ml. Tá certo? M2, nesse caso, vai ser igual à minha concentração de íons cloreto, que vai ser igual a 1,5 vezes 10 a menos 4 vezes 900 dividido por 1.100 ml. Novamente, a unidade de ml vai embora. Eu vou ter que meu resultado vai ser 1,23 vezes 10 a menos 4 mol litro a menos 1. Em posse desses meus valores, eu posso calcular o meu QPS, que vai ser a concentração de prata, ou seja, 2,54 vezes 10 a menos 5, vezes 1,23 vezes 10 a menos 4. Não é isso? Então, eu vou ter que o meu QPS vai ser igual a 3,12 vezes 10 a menos 9. Então, eu vou comparar o meu valor de QPS com o meu valor de KPS. Então, como o meu valor de QPS ele ainda está maior do que o meu valor de KPS, então vai ocorrer a precipitação. Porque 3,12 vezes 10 a menos 9 ainda é maior do que 1,6 vezes 10 a menos 10. Tá certo? Então, ainda ocorre precipitação. Então, mesmo em concentrações baixas, né, para esse dado volume, eu ainda tenho a precipitação do meu cloreto de prata. Se as minhas concentrações forem menores, então eu não vou ter precipitação. Tá certo? Mas não é o caso ainda. Então, pessoal, refaçam os exemplos com muita calma e atenção e continuamos o assunto no próximo vídeo.